queria falar, vocês falaram muito sobre essa melhoria da carne bovina, da competitividade. É claro que ali mais para a região central do Brasil existe uma condição favorável à produção de gado, né, de corte nesse contexto, mas em várias falas sua, professora Ana Paula, a senhora falou, você, né, você falou sobre esse melhoramento genético, assim, às vezes o ouvinte ouve tanto in vitro, melhoramento genético, vocês são doutoras nessa área, eu vou perguntar, explica para mim, leigo, que não entende, o que é isso? É quase que a professora citou aqui as leis de Mendel, né? Mas é isso. Seleção natural. Bom, quando a gente fala de melhoramento genético, mais ou menos o que a Bárbara explicou mais cedo, é a gente utilizar os melhores animais que a gente tem para reprodução. Quando a gente fala de bovinos, a gente tem o que a gente chama de teste de progênie. Quando você escolhe qual sêmen você vai utilizar naquele animal, você já tem lá no catálogo tudo que ele vai te proporcionar. O que as filhas dele, como as filhas deles virão. Então a gente escolhe o que a gente quer melhorar. Isso veio de quando a gente vai selecionando os melhores animais, e a gente tem um banco genético, digamos assim. Então a gente escolhe quais são os melhores animais. É muito importante a gente falar nessa questão de produção, de ganho genético, que o que proporcionou isso pra gente, e aí falando especificamente para bovinos, sem dúvida alguma foi a utilização da inseminação artificial. Porque a gente compra o sêmen e a gente escolhe o sêmen daquele animal que a gente quer utilizar. Então, eu direciono toda a criação da minha propriedade para aquilo que eu quero melhorar. Isso, sem dúvida, foi um salto gigantesco na produção animal. Então, eu tenho um touro ótimo lá no Mato Grosso, que a cria dele, que a progênie dele é uma progênie que produz uma carne de ótima qualidade, né? Mas eu moro lá no final do Rio Grande do Sul e quero essa genética para mim. Aí isso que a Ana falou, a gente vai comprar o sêmen desse animal e a gente consegue trazer essas qualidades boas para dentro do meu rebanho. E assim a gente vai melhorando geneticamente o nosso rebanho local. Isso nem fica exclusivo para dentro do país. Quando a gente fala de leite, por exemplo, a gente praticamente só utiliza sêmen de animais que vêm dos Estados Unidos. Porque a gente não consegue manter um touro holandês no nosso país, por questões climáticas. Ele não aguenta o calor da nossa região, ele não aguenta, ele não sobrevive. É um touro holandês. Então assim, nos Estados Unidos eles têm os melhores animais, então o que a gente faz é comprar sêmen de lá. Inclusive nós somos os maiores compradores de sêmen dos Estados Unidos, é o Brasil. Tá aí uma curiosidade. Tá aí o amigo ouvinte vai anotando aí pelo olhar fascica na Rádio Montanhês, vai enriquecendo um pouco mais. Eu ouço muito a expressão, essa vaca, esse boi é 3/4, ela é... O que significa isso, pelo amor de Deus? Isso é um cruzamento, né? É quando a gente pega... Isso, por exemplo, a vaca e eu insemino ela com um touro holandês. E aí eu vou ter um animal meio sangue. Meio sangue. E o 3/4? Aí você pega um meio sangue e cruza ele de novo com outro holandês. Com outro puro. Aí ele fica... Se eu pegasse o sangue dele, eu ia falar assim, seu sangue é o quê? É giro holandês. 3/4 do meu sangue é holandês. E 1/4 do meu sangue, ele é gir, tá? Aí a partir de cruzamentos genéticos que a gente vai fazendo isso. Aí eu vou ficar com meu sangue azul europeu, né? Brincadeira. Nem podemos testar nosso sangue, né? Vai dar 1/20 avos, sei lá o quê. Olha, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu estava no ensino médio, minha professora de biologia na época, não sei nem se tem esse nome mais hoje no ensino médio, acho que sim. Acredito que sim. Aí a gente ia estudar o RH, o fator RH, e aí a nossa professora era farmacêutica do hospital, então ela dava aula de química e biologia junto. Então um abraço para Margarete, cunhada do professor José de matemática ali do Colégio Santa Luzia. E ela fazia a gente tirar uma gota de sangue, né? E pegava um cartãozinho e tal, e a gente ia no microscópio, olhava e determinava o fator e o tipo sanguíneo. Aí eu descobri o meu tipo sanguíneo nessa aula com a professora Margarete Gualberto.
O pessoal já está puxando ali a orelha, ainda tem um pouquinho mais. Para você que quer participar do programa Olhar Facilita, você pode mandar no seu comentário no WhatsApp 3598-427-3131. Não esqueça de falar de onde você está falando, seu nome completo, para nós é importante. Nós não atenderemos ao vivo. Mas aqui nós temos aí mais uns 5, 10 minutinhos para fechar o programa, já está acabando. Fica o convite para vocês voltarem, trazer uma pauta exclusiva. E aí as suas considerações finais, algum recado para o médico veterinário, para o produtor. O microfone está aberto para vocês. Bom, vou falar aqui o que eu sempre costumo falar para os meus alunos dentro de sala de aula. O mercado da medicina veterinária, sem dúvida alguma, ele é exponencial. A gente nunca vê ele ele parando de crescer. Ele está sempre em crescimento. E a gente tem muito o que melhorar. E pensando em produção animal, a gente tem muito... A nossa natureza ajuda muito, digamos assim. Nós temos água, nós temos muita terra para ser explorada ainda. Então a gente só precisa de profissionais capacitados. Exatamente, profissionais de qualidade, profissionais capacitados que estejam aptos a fazer isso. Se a gente for comparar, por exemplo, uma vaca dos Estados Unidos com uma vaca do Brasil, a nossa vaca ainda é muito pouco produtiva. Só que os Estados Unidos, ele não tem mais para onde crescer. E nós temos muito para onde crescer ainda. Então, com certeza, a gente tem muito o que melhorar aí nesses próximos anos que estão por vir. Dando continuidade ao comentário da Ana, né? A gente vê várias notícias de New York Times, desses... Boston Post. Falando assim, Brasil, o celeiro do mundo, né? Por que a gente é considerado o celeiro do mundo? Porque gente, daqui em 2050 nós vamos ter quase 10 bilhões de pessoas habitando o mundo, né? Então nós vamos ter 10 bilhões de bocas para alimentar, tá? E nós temos para onde crescer, ao contrário de alguns outros países que por questões geográficas mesmo, de clima, né, não tem muito para onde crescer. Então o Brasil, ele tem essa área, é uma área de grande atuação do médico veterinário, tá? Não vamos desmerecer o mercado pet. A gente estava mostrando uns dados com a Ana que o mercado pet, ele corresponde a 0,3% do nosso PIB, tá? Isso não é só veterinário, é o mercado pet como um todo, mas é uma fatia muito grande do nosso mercado, tá? E a gente comentou uma coisa muito importante, que é o profissional de qualidade. É um profissional capacitado. Muitas pessoas viram e falam assim: nossa, mas veterinária, tem muito veterinário formando nesse mundo. Gente, tem muito veterinário formando, tem muito engenheiro formando, tem muito médico formando, tem muito administrador. Todas as profissões, nós temos vários profissionais. O que eu quero deixar claro é que tem mercado para quem é competente, para quem é diferenciado, para quem é capaz de exercer sua profissão, tá? E aqui, né, falando um pouquinho da gente, está o nosso papel. O nosso papel é formar o melhor profissional possível, o mais capacitado e o mais competitivo no mercado. Mas lembrem-se que esse processo não é unidirecional. Eu, como docente, não sou detentora do poder e você é uma folha de papel em branco que eu vou escrever. Não, tá? É um processo bidirecional. Se vocês precisarem da gente, nós vamos estar aqui para discutir, para gerar conhecimento e para gerar discussões, tá? Não queremos formar profissionais que só conseguem repetir o que ele aprendeu dentro da faculdade. Nós queremos formar profissionais capazes de ter o senso crítico, de avaliar, de ver o posicionamento correto e a partir daí tirar a sua própria conclusão, baseado nos conhecimentos que foi fornecidos por nós. E aí está o seu diferencial, futuro veterinário. Aí está o seu diferencial. É buscar ser diferente dos demais. É buscar gerar o seu conhecimento. Não seja um receptor de ideias, seja um construtor de ideias, tá? E nós estamos aqui como construtoras, como engenheiras, para auxiliar vocês a fazer esse processo. Alguns alunos meus me xingam: ai, professora, me dá a resposta logo. Não vou dar a resposta logo, tá? Vocês têm que chegar na resposta e quando vocês chegarem lá no campo, vocês vão falar: graças a Deus eu sei fazer a minha resposta. Porque a partir daí que você vai se diferenciar dos outros veterinários. Eu diria Descartes, né? Penso logo isso, né? Então, é lógico que aí é um paralelo filosófico
só para contextualizar. Então, ele disse isso no sentido de que se você pensa, você existe em algum lugar. Não que para existir você precisa pensar, né? É como uma prova retórica de implicância. Então fica aí para o nosso amigo ouvinte essas dicas. Hoje nós falamos sobre agropecuária, um pouquinho de veterinária, tem muita coisa. As colegas colocaram aqui vários assuntos que de fato não deu para colocar na pauta. O programa vai finalizando, vamos chegando ao fim, e fica para você que quer ter uma formação crítica, uma formação robusta, ainda dá tempo de fazer matrícula. A Facica está aí de portas abertas para você, oferece os cursos de medicina veterinária, hoje aqui em pauta, agronomia, administração, pedagogia, enfermagem, farmácia e ciências biológicas. Vem para a Facica, nós temos o compromisso com a sua vida.